Olá, galera, tudo jóia? No nosso vídeo número 1, nós respondemos algumas questões do CESP 2018, questões extremamente interessantes, discorrendo sobre aposto, sobre vírgulas em elementos enumerativos, explicativos. Expliquei tudo detalhadamente para você. Se você não assistiu ao vídeo 1 dessa série de vídeos focando em resoluções de questões da banca CESP, clique no link junto a este vídeo, abaixo do vídeo, você tem na descrição o link do vídeo número 1. E aí você assiste e vem para o vídeo número 2. Neste vídeo número 2, vamos continuar aí gabaritando diversas questões e aprofundando na explicação de cada um dos itens. Então vem para cá por gentileza. E vale ressalvar que o material está à sua disposição. Você pode também pegar o material que está na descrição deste vídeo, ok? É importante que você tenha o material em mão para acompanhar e poder aprofundar no seu estudo. Vem para cá. A questão número 4 diz o seguinte: considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsequente. A vírgula após o termo máquina poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece. Vejamos, sem saber as configurações originais, ponto. Aqui, atenção, pessoal, aqui a partir daqui, ó, a partir do ponto final. Questão que foi cobrada no concurso do CESP 2018, no concurso da ABIN. Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina, vírgula. Perceba, a nossa oração começa a partir daqui, ó. A oração principal é essa aqui, ó. Turing e o campeão de xadrez Gordon construíram uma réplica da Enigma na base militar de Beck Park. Ou seja, isso ocorreu quando? Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina. O nome dessa oração deslocada, antes da principal, é uma oração subordinada adverbial temporal. Estabelece uma relação de tempo, ou seja, isso ocorreu após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina. E como eu sempre gosto de enfatizar, quando a oração principal está antes da adverbial, a vírgula é facultativa. Mas atenção, quando a adverbial vem antes da principal, a vírgula é obrigatória. Vou repetir essa dica para vocês. Quando a principal está antes da adverbial, vírgula facultativa. Mas quando a gente tem, como aqui no caso, inclusive, uma oração adverbial antes da principal, a vírgula é obrigatória. E você tem que ficar atento às questões de vírgula para a sua prova. Por quê? Vírgula nas orações adverbiais, vírgula com pronome relativo e vírgula com a questão do aposto explicativo são os assuntos mais recorrentes nas provas. Eu filtrei mais de 3.200 questões de língua portuguesa nos últimos 2, 3 anos. E afirmo para você categoricamente, eu provo para você, dentre os assuntos, pontuação é um dos que mais é cobrado. Você sabe disso, você já sabe disso. Agora, dentro do capítulo de pontuação, o que é mais cobrado? Eu estou adiantando para você, vírgula no pronome relativo, é disparadamente o assunto mais cobrado, vírgula com pronome relativo. Um outro assunto de extrema importância é o aposto explicativo. E na terceira sequência de assuntos extremamente importantes é a vírgula nas orações adverbiais. Você tem que ir para a sua prova ciente disso. Portanto, pessoal, fique atento a esse tipo de questão. Orações deslocadas, marcou com a vírgula obrigatória. Portanto, vem para cá, olha só. A vírgula pode ser eliminada? Não, não pode ser eliminada. A questão, portanto, ela está errada. Vamos para a próxima questão. A questão 5 diz assim, também do concurso da ABIN 2018. Vamos ler a primeira pergunta. A pergunta diz assim: a respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue o item seguinte. Essa pergunta é ótima. De cada 10, 8 erram essa questão. Olha só, os vocábulos perceba que ele falou vocábulos. E o que? Ele não falou verbo. Por aí você já poderia ficar mais atento. Ele não falou verbo. Porque, professor, eu sou, tu és, ele é. Não é verbo, professor? Mas ele se referiu como vocábulo. Por quê? Porque iremos nos referir a uma expressão de realce. Mas o verbo, professor, pode ser realce? Nesse caso, não é o verbo da oração principal. Esse verbo não tem sujeito. Esse verbo não tem predicativo. Nossa, professor, nunca vi isso na minha vida. Isso cai em prova, ser vivo. Vem para cá, olha só. O vocábulo é e o que
que também não é uma conjunção integrante. Muita gente já olha porque fala assim, pronome relativo, professor. Calma, ser vivo. Pelo amor de Deus, é um desafio, isso aqui é uma prova. Você não pode ir para a prova já, tipo assim, eu estudei pronome relativo, bati o olho no que é pronome relativo. Sim, regra geral, o assunto mais cobrado é o que sendo pronome relativo. Mas nem sempre o que pode ser pronome relativo. Eu explico isso nas minhas aulas, nos meus cursos. O que pode ter 27 funções. O pronome relativo é o mais cobrado, sim, mas aqui não é um pronome relativo. Então vem para cá, olha só. Os vocábulos e o que poderiam ser suprimidos. Posso tirar? É o que está perguntando. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Perceba que ele faz apenas uma leitura gramatical, visto que constituem expressões de realce, sem função o quê? Sintática. Olha só, tanto que a banca... Gente, temos que parar e respeitar. Temos que parar e respeitar. Vou explicar para você o porquê. Porque, regra geral, se você pegar aí bancas mundo afora, eles perguntariam sobre o quê? Valor semântico. E se perguntar sobre valor semântico, opa, aí seria diferente a abordagem e eu vou trazer essa dica para você. Mas a banca, o CESP não quis se comprometer. Não quero confusão para o meu lado. Eu não quero confusão para o meu lado, eu não quero que ninguém entre com recurso, falando que nesse caso, doutrinadores pensam diferentes, gramáticos pensam assim, assim, assado. Eu não quero. Então, para eu não ter confusão, faz apenas um recorte gramatical dessa questão. E foi dessa forma que foi feito. Olha que questão linda, ser vivo. Olha que questão linda. Vem para cá, olha só. Olha que é isso, ser vivo. Olha só. Atualmente, só recapitulando, linha 10, linha 12. Então vamos lá. Ó. Atualmente, como em nenhum outro período da história, crescem e se multiplicam as agências governamentais em uma complexa rede internacional à procura de ameaças veladas ou qualquer tipo de informação considerada sensível. Atenção, atenção. Em um jogo estratégico de poder e influências globais. Tá, atenção. E é esse aqui, ó. E é esse processo de identificação de ameaças, a busca por informações e dados, que pretende detectar intenções dissimuladas. Muito bem. Linha 10, ok? Linha 10, o Ezinho aqui. E na linha 12, o que aqui, ó. Pronto. Então, já identifiquei para você, para ficar mais fácil. Agora, vamos ler de novo? Os vocábulos e o que, linha 10 e 12, poderiam ser suprimidos. Vou tirar, sem prejuízo para a correção gramatical. Uma vez que esses termos de realce não têm função sintática. Não tem função sintática. Então, vamos lá. Então, estamos falando aqui, à procura de ameaças veladas ou qualquer tipo de informação considerada sensível, em um jogo estratégico de poder e influência globais. E é esse... Gente, o que você responderia nessa... Você responderia verdadeiro ou falso? E é esse processo de identificação de ameaças, a busca por informações e dados, que pretende detectar intenções dissimuladas. Gente, vou dar uma dica bem legal para vocês. Se o termo for de realce, retire-o do texto. Se não fizer falta para a estrutura sintática, porque, professor, como assim fizer falta? Gente, se eu falo assim, vou dar um exemplo bem simples. O cidadão votou ontem cedo. O cidadão votou. Aí eu pergunto para você, posso retirar o verbo votar? Aí você fala, o cidadão... Não, professor, se tirar o verbo, acabou. Posso tirar o cidadão? Também não. Mas eu posso retirar a palavra cedo? O cidadão votou. Opa! A informação mais importante foi passada. Eu retirei só esse adjunto adverbial de tempo. Posso retirar o ontem? O cidadão votou cedo. Posso tirar o ontem? Pode, professor. A informação ainda continua sendo... a informação ainda é clara. Não estou adentrando em relação sintática, semântica, não estou perguntando se mudou ou não o sentido. Calma aí, estou só perguntando para você. Se eu retirar alguns termos da frase, da oração, você percebe que simplesmente a estrutura ela deixa de existir. Primeiro teste que você tem que fazer na hora da prova, quando ele afirma é partícula de realce ou partícula expletiva. Primeira coisa que você tem que fazer, serviu, você tem que extrair essas palavras do texto e perceber se a informação continua
sendo passada. Vamos fazer esse teste? Vamos lá, vem comigo, vai. Ó, então vem. Em um jogo estratégico de poder e influência globais. E esse processo, e esse processo de identificação de ameaças, eu vou até retirar, inclusive, esse termo entre vírgulas, porque vai facilitar para você. Eu vou retirar esse termo entre vírgulas aqui, ó. Pronto, tirei, pum, ranquei ele. E esse processo de identificação de ameaças o processo pretende detectar intenções dissimuladas. Você percebeu? Ficou evidente para você agora, quando eu reli o texto, sem as partículas de realce, que se eu retirá-las, simplesmente não influenciam no processo da construção do sentido. Não fazem falta nenhuma. Agora, se eu tirar o verbo pretender aqui, se eu tirar a palavra, se eu tirar o esse, me referindo ao processo estratégico, aí eu já mexo no sentido. Mas se eu retirar o e o que, não fazem falta nenhuma. Então tome nota, porque olha essa dica importante que eu trago para todos vocês. Olha aqui, até já coloquei para você aqui. Ser vivo, as partículas de realce ou palavras expletivas servem para o quê? Dar força, servem para realçar, como o próprio nome diz. Então, atenção, olha alguns exemplos que eu trouxe para você. Desde ontem, te esperava. Desde ontem, que te esperava. Desde ontem, eu te esperava. Tire o que para você ver? Gente, quando eu falo tirar o que, é para literalmente, põe a mão em cima do que, e retire o que para você ver. Não faz falta. Desde ontem, eu te esperava. Desde ontem, que eu te esperava. Portanto, eu posso retirar, que não faz falta. Vem para cá. O Manuel é que, essa partícula é que, é aqui, mais é a mais cobrada pela banca CESP. Partícula de realce é que, e ela pode vir deslocada também, assim, ó. Foi ali que, é o mesmo é que, só está deslocado. Então, o Manuel é que sabe onde está o primo. O Manuel sabe onde está o primo. Foi ali que se travou a batalha de Aceiceira. Ali se travou a batalha. Foi ali que se travou a batalha, ali se travou a batalha. Você está percebendo? São porque, regra geral, quando cai partícula de realce, eu até me surpreendi muito com essa questão da BIM, mas quando cai partícula de realce, quase sempre cai esse é que. E ele pode vir juntinho assim, o professor é que fez a questão. O professor fez a questão. O é que apenas realça, enfatiza a pessoa do sujeito. Portanto, a banca foi muito sábia em perguntar só se a retirada não provoca prejuízo sintático. Foi muito sábia por quê? Porque é fato que a retirada da partícula realce, de realce prejudica, diminui a força argumentativa da informação. É diferente. O professor fez a questão. O professor é que fez a questão. Esse é que realça a pessoa do professor. Portanto, a partícula pode ser retirada sintaticamente, sim, mas provoca um enfraquecimento do processo da construção do discurso. Você tem que ficar atento a isso aí. Ele pode fazer uma pergunta sintática, como ele pode fazer uma pergunta semântica. Você tem que estar atento às duas, tá bom? Fique esperto, fique esperto. Isso aqui é pergunta de prova. Vem para cá, vamos ver mais exemplos. Pobre do moço. Pobre moço. Pode tirar que não faz falta. Era ele que, ó, o é que, de novo, tá vendo? Ó, é a mesma forma, é o é que. Então é muito comum cair isso aqui, ó. Ele queria ir à discoteca. Era ele que queria ir à discoteca, tá? Quanto vale o amor dos pais? Quanto não vale o amor dos pais? Então tudo isso aqui, ó, são partículas de realce. Eu não vou à festa. Eu cá não vou à festa. Partícula de realce. Ele sabe por que diz isso. Ele lá sabe por que diz isso. Partículas de realce. Então, atenção na dica aqui do prof. Marcondes, para você nunca mais errar essa questão em prova. Se tirarmos a cada uma das orações as palavras escritas em
tipo mais, essas expressões negritos, o sentido não se altera. Né? A construção gramatical, quando ele fala o sentido não se altera, a construção sintática ela permanece intacta, tá bom? Essas palavras servem, porém, para dar o que mais? Realce as frases. Então, realmente fique muito atento a essa questão. Então, vou repetir. A construção gramatical, sintática, ela continua a mesma. O que você vai perder é força na argumentação, é força naquilo que você quer dizer. A ênfase, o valor semântico atribuído é que perde força. E aí você tem que ficar muito atento à forma como ele vai perguntar isso para você na hora da prova, tá bom? Fica atento, se liga. Continuando, professor, vamos lá. Próxima questão. A próxima questão eu vou ler aqui. A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue o item seguinte. A próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Opa, vamos lá. A próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, observada em se multiplicam. Ó, o se aqui multiplicam. Na linha 7, e o se desenvolve na linha 14, é opcional. Ou seja, opcional significa dizer facultativo, tá? De modo que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto. É uma questão verdadeira. Ah, deixe-me apenas gabaritar aqui a questão anterior, porque senão alguém pode ficar confuso. Ele afirma que os vocábulos podem ser suprimidos. É uma questão verdadeira, ok? Só para registrar, ok? Questão número 5 é uma questão verdadeira, tá bom? Só para ficar registrado aí para você. E aí, vamos lá. Questão, partícula se, na linha 7 e na linha 14. Vem comigo, ó. Atualmente, como em nenhum outro período da história, crescem olha essa conjunção coordenativa aqui. Conjunção coordenativa é caso de próclise facultativa. Conjunção coordenada. Conjunção coordenada é caso de próclise facultativa. Crescem e se multiplicam. Crescem e multiplicam-se. As duas formas são corretas. E lá na linha 14, essa modalidade de guerra se desenvolve. Quem se desenvolve? Essa modalidade de guerra. Eu tenho um caso de sujeito escrito. Sujeito escrito, próclise facultativa. Eu posso falar se desenvolve ou desenvolve-se. As duas formas são corretas. O caso do sujeito escrito é o mais famoso de todos eles. Professor, é correto falar eu te amo? Sim, é correto. É correto falar, professor, eu amo-te, com o pronome depois do verbo amar? Também é correto. Por quê, professor? Porque eu é sujeito escrito, explícito na frase. Quando o sujeito está explícito, escrito na frase, temos um caso de próclise facultativa. Você pode fazer a próclise ou pode fazer a ênclise. As duas formas são corretas. Portanto, que questão bonita, né? Questão, portanto, é uma questão verdadeira. Gente, e nós não acabamos de resolver as questões referentes a esses pontos mais importantes que eu separei para todos vocês. Portanto, eu vou e volto. No próximo vídeo desta série, você acompanha comigo assuntos que envolvem crase e regência. Não perca o próximo vídeo desta série. Eu sou o professor Marcondes Júnior. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.